pessoal. Estamos iniciando a gravação aqui da aula. Então, estou compartilhando já esse material com vocês, certo? E esse material que eu estou compartilhando é uma continuidade da aula passada. Na aula passada, eu parei até aquele vídeo que mostrava justamente aquela fala do diretor da associação ali de ecotoxicologia, falando sobre os desafios aí a se enfrentar no Brasil com os estudos ecotoxicológicos, tá? Que ainda são muito recentes, existem poucas pessoas instrumentalizadas e capacitadas a atuarem, então existe todo um desenvolvimento aí de técnicas, um desenvolvimento de corpo docente também, para ajudarem a fomentar essas discussões e os estudos a respeito da ecotoxicologia. Então, eu falei para vocês que eu iria pegar agora umas questões pormenores, então, trabalhar mais com essa questão da substância, como que a substância se apresenta, os efeitos, como que os efeitos se apresentam dentro da ecotoxicologia. Na verdade, dentro da toxicologia como um todo, tá? Então, primeiramente, pessoal, falar para vocês sobre as substâncias. Aí vocês vão perguntar para mim, professor, mas qual a importância de ficar abordando essas questões pormenores? Porque são questões técnicas. Então, a partir do momento que vocês começarem a ler os artigos, que é isso que eu quero fazer com vocês, é provocar vocês para fazerem a leitura dos artigos, tá? Então, vocês vão começar a perceber esses termos técnicos dentro da... Pessoal, vou ter que fechar aqui, colocar porque senão a pessoa fica mandando toda hora mensagem, colocar no não perturbe. Infelizmente, eu não tenho como ficar respondendo lá e aqui ao mesmo tempo. E aí, pessoal, a ideia é justamente colocar esses termos técnicos para quando vocês estiverem trabalhando, vocês conseguirem fazer, trabalhando, estudando ali, vocês conseguirem localizar esses pormenores, tá? Então, quando se refere a substâncias, e quando eu falo substância, estou falando de substância química mesmo. Então, para a toxicologia, as substâncias podem ser classificadas de várias formas, tá? Então, aqui eu apresento alguns exemplos dessas formas como as substâncias se apresentam. Você pode classificar essa substância através da forma de utilização dela. Um pesticida, um medicamento, tá? Então, é como ela se apresenta na sua utilização, tá? Ou então, você pode classificar essa substância através da origem dela, como uma toxina animal, como uma toxina vegetal, tá? Como uma toxina sintética e assim por diante. Ou então, você pode também classificar ela pelos efeitos que ela causa, tá? Como, por exemplo, é apenas um exemplo, o efeito mutagênico. O que é um efeito mutagênico? Mais à frente, eu vou falar um pouco sobre mutagenicidade. Então, o efeito mutagênico é justamente aquele efeito que vai causar uma modificação no seu material genético, tá? Então, pode ser efeito mutagênico, efeito carcinogênico, tem um monte de conceitos aí a respeito do efeito que essa substância causa. Ou pelo órgão atingido, tá? Como um exemplo aqui, hepatotoxinas. Quando eu falo hepatotóxicas, desculpa, que são hepatotoxinas também, hepatotóxicas, o que eu quero dizer? Que órgão que ele afeta? Fígado. O fígado, tá? Então, para cada órgão que seja do trato respiratório, ou seja o que for, se seja da pele, qualquer órgão que seja, ele vai ter, aí vai ser uma dermatotóxica ou assim por diante, tá? Então, tem diferentes órgãos ali, diferentes atuações. E aí vamos começar falando sobre os organismos afetados para que vocês compreendam. Eu até abordei um pouco na aula passada, só vou entrar um pouco mais no detalhe aqui com vocês, tá? Então, peraí que eu fechei aqui. Tá, entrar no detalhe com vocês aqui. Peraí que tá fechando aqui. Não fechou minha janela aí para vocês não, né, pessoal?
Então, ótimo. Então, vamos continuar aqui. Beleza. Então, a primeira questão em relação ao órgão afetado. A interação entre a substância e o organismo ocorre por meio dos fatores tóxico-cinéticos, tá? O que seria tóxico-cinéticos, tá? Então, na verdade, cinética é uma forma de ação desse organismo. Na cinética é tudo que envolve crescimento. Cinética das microalgas, é crescimento das microalgas, tá? Então, quando eu falo tóxico-cinéticos, eu estou dizendo que seria o efeito tóxico crescente nos organismos, certo? Então, esses fatores incluem os processos envolvidos no transporte dessas substâncias, tá? Absorvidas pelos vários compartimentos dos sistemas biológicos afetados. Desde o sistema central, tá? Até os mais periféricos. Então, desde os mais periféricos, nós temos, por exemplo, o maior órgão que nós temos no nosso corpo, que é, na verdade, qual que é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo? Vamos ver quem ajuda. Pessoal, alguém pediu... Pele. A pele. Exatamente. E por isso vocês vão ver que a pele ela também é um órgão extremamente complexo quando existe a questão da toxicidade, tá? E a toxicinética também. Alguém me pediu para entrar, e aí alguém avisa lá no grupo que a pessoa pode pedir novamente, eu acabei sem querer fechando. Deixa eu ver se está aqui ainda. Não, está aqui, permitir. Priscila, ok. Deixa eu marcar já a presença para ela. Vamos lá, dar continuidade. Cada vez que uma pessoa pede para entrar, eu tenho que fechar as coisas aqui, então fica complicado. Então, continuando aqui, a quantidade da substância distribuída pela circulação sanguínea representa a disponibilidade biológica dessa substância, tá? Então, assim, cada substância, ela tem, na verdade, uma capacidade de maior ou menor penetração, tá? E depende também do estado em que ela esteja. Se é um estado líquido, você vai ter entradas em diferentes áreas, né? Se é um estado... se ela está no estado sólido, também, geralmente está associado ao trato digestório. Se ela está no estado gasoso, aí o próprio trato respiratório, tá, vai ter uma importante função ali na absorção dessas toxinas, tá, ou dessas substâncias. Então, essa disponibilidade dessas substâncias, ela está relacionada fundamentalmente com... Tá? E aí vem as definições. As vias de introdução da substância, que é muito importante a gente saber quais são as rotas e as vias de introdução dessa substância. Os mecanismos utilizados pelas substâncias para passarem pelas membranas celulares, porque assim, uma vez, para essa membrana ser tóxica, para essa substância ser tóxica, ela precisa passar pelas membranas celulares. Quando eu falo membranas celulares, eu falo desde tecidos, tá, até intracelularmente, tá? Então, para causar um efeito, ela precisa ter uma via de acesso no organismo. Os sítios ou locais de armazenamento, onde que elas se armazenam? Então, dependendo do local onde ela se armazena, ela vai causar um efeito tóxico ou ela vai causar um efeito de bioacumulação, vamos chamar dessa forma. E as barreiras hematoencefálica, tá? E placentária. Aí a gente já está falando em casos onde, muitas vezes, a mãe acaba passando para o filho, tá? São os casos, muitas vezes, de mães que fazem uso de substâncias ilícitas, como drogas e assim por diante, álcool, tabaco. Então, tudo isso tem um efeito tóxico na criança, porque ela consegue passar da mãe para a criança. Isso causa desde problemas centrais, como problemas neurológicos, tá, na criança, até problemas que vão desde de inflamações na pele, má formação e assim por diante. Medicamentos também que a mãe toma. Então, é muito importante que no período de gestação,
a mãe, ela tenha muito cuidado com tudo que ela administra, com tudo que ela toma de medicamento, tá? E até mesmo medicamentos, tá? Que são considerados naturais. Em certos casos, alguns medicamentos podem ser tão tóxicos a ponto de levar alguns medicamentos ditos naturais, tá? Eles são tão tóxicos, dependendo da sua concentração, que ele pode levar até um abortamento. Então, esse cuidado tem que ser tomado. A biotransformação da substância, dependendo da forma como ela se comporta dentro do organismo, tá? Como ela se biotransforma dentro do organismo, ela pode causar um efeito maior ou menor em termos de toxicidade. Tem muitas substâncias que, às vezes, ela tem efeito bioacumulativo. Ela se acumula no seu organismo ou no organismo de outros animais e vai passar para níveis tróficos acima, tá? Para outro animal que se alimente desse animal, tá? A indução ou inibição de sistema enzimáticos, tá? Então, alguns sistemas enzimáticos que nós temos no nosso organismo, eles podem acelerar esse processo de indução, tá? Ou pode inibir a ação dessas substâncias, né? Por exemplo, tem algumas substâncias que, quando ingerida, em contato com os ácidos que nós temos para digerir o alimento, como o ácido clorídrico, tá? Ele vai causar um efeito tão tóxico que as duas reações ali vão liberar um gás extremamente tóxico, e é isso que vai causar a toxicidade no organismo. E a eliminação da substância. Se é uma substância que ela pode ser rapidamente ou facilmente secretada, ela é uma substância que vai permanecer por menos tempo no organismo, e por isso, talvez, ela tenha um efeito menos tóxico ou mais fácil de ser tratado. Porque aí você consumindo uma quantidade maior de água ou de qualquer outra substância que seja diurética, vai causar uma eliminação mais rápida dessa substância no organismo, tá? E aí uma outra... Pessoal, quem quiser, vocês podem interromper a qualquer momento. Ai, fiquei em dúvida... Essa aula é importante, eu vou mandar para vocês, porque essa aula, assim, não é uma aula que vocês vão gravar as coisas hoje, é uma aula mais introdutória, porque eu quero que vocês entendam termos que vocês precisam conhecer dentro da ecotoxicologia, para vocês compreenderem como é a ação dessas substâncias químicas e por que elas reagem dentro do organismo a ponto de causar uma toxicidade, tá? E aí depois vocês vão conseguir classificar por conta de vocês mesmos, elencar alguma substância e perceber por que ela causa isso, por que ela causa aquilo. Porque ela vai direto nesse órgão, ela sobrecarrega o outro órgão e assim por diante. Isso vale também para qualquer tipo de medicamento, tá? Não é à toa que a farmácia se chama drogaria, né? Porque realmente são drogas, são fármacos que eles são utilizados para diminuir a dor ou para diminuir algum problema no teu organismo, mas ele é residual e causa alguma outra alteração, algum outro problema, tá? Para outro órgão. Nós temos até na história aí dos medicamentos, tá? Uma geração uma boa parte de uma geração que nasceu com deformidades em função da administração de determinados medicamentos pelas mulheres que estavam grávidas, estavam em período de gestação, e que deveria ter sido feito um teste daquele medicamento, e o medicamento estava sendo vendido livremente, sem nenhuma contraindicação para as mulheres em período de gestação, tá? E muitas crianças nasceram com má formação, tá? E desde encurtamento de membros, inferiores, superiores, e entre outros problemas aí que a gente vai discutir mais à frente, tá? Então, vamos lá, para a gente discutir essa questão das vias de introdução, que está relacionado à exposição e à intensidade dessa substância, tá? Então, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração, a fase de exposição é fundamental para a ocorrência do fenômeno da intoxicação, tá? Pois representa a disponibilidade da substância no ambiente. Então, assim, se eu consigo conter rapidamente essa substância, ela vai ter um tempo de exposição menor, então vai causar menos intoxicação. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Quando eu trabalhava no laboratório de microbiologia da Seara Alimentos, o que a gente tinha que fazer? Na sexta-feira, pelo menos na sexta-feira, a cada 15 dias, a gente precisava fazer uma fumigação da sala, ou uma desintoxicação, não, como que é? Uma limpeza. Oi, fala aí. Descontaminação, essa palavra que eu queria lembrar, uma descontaminação da sala. Então, assim, como recurso mais barato, e como a gente tem, né, várias frestas ali que a gente não ia conseguir atingir com material no seu estado líquido, a gente utilizava material no seu estado gasoso, porque esse material no seu estado gasoso, ele penetra todos os orifícios ali da sala. Então, eu pegava uma placa de Petri, colocava uma quantidade de formol ou formaldeído, né? E eu tinha que rapidamente, com uma máscara, tá, de proteção, não é aquelas máscarazinhas, aquelas máscaras mesmo que vem até com uma proteção extra na ponta para substâncias gasosas, para filtrar substâncias gasosas, eu usava aquela máscara e colocava, mas mesmo com a máscara, eu tinha que colocar rapidamente em cima do formaldeído ácido clorídrico. Com isso, ele iria eliminar um gás altamente tóxico para a gente, mas tóxico também para os micro-organismos, para eliminar os micro-organismos do ambiente. Então, isso tinha que ser feito com todo o rigor possível. Eu, ao mesmo tempo que eu colocava, eu também tinha que sair correndo, mesmo estando com a máscara, porque a máscara, ela tem até um certo limite também para suportar esses efeitos tóxicos. Porém, num certo dia, a gente é muito acostumado com as coisas, e esse é o nosso problema maior, nos habituar com algumas questões, tá, em termos de biossegurança, que a gente não deve se acostumar. Biossegurança é para se tomar todos os dias. O que a gente fez? Existia duas entradas no laboratório, uma entrada pela físico-química e uma entrada pela microbiológica. A entrada pela microbiológica, a gente sempre pedia, não entre pela microbiológica, só quando extremamente necessário, para evitar se contaminar e para evitar trazer contaminação também para a gente, né? E nesse dia a gente acabou esquecendo de trancar a porta da microbiológica. Então eu saía correndo para a físico-química, trancava a porta interna da microbiológica e ali ficava o gás e a gente ia embora. Nesse dia, infelizmente, um técnico de segurança adentrou irresponsavelmente na microbiológica, a porta estava aberta. Aberta não, estava encostada, mas sem passar a chave. E esse que ele entra e a gente percebe do outro lado, ainda bem que a gente ainda estava lá, que ele entrou, a gente só viu ele entrando e caindo. A gente teve que correr da volta e puxar ele para fora. Ele teve intoxicação, tá? Teve problemas respiratórios que não se curam, tá? E com isso ele ficou com sequelas. Mas aí, assim, a empresa se responsabilizou por tudo, né, o que ocorreu, mas existiu falhas nossas do laboratório, como falha dele também, que era uma área restrita que não poderia entrar. Um outro acidente também que ocorreu, que eu gosto muito de falar sobre essa questão de substância tóxica, eu estava fazendo uma coleta em Jundiaí, na Serra do Japi, e era uma semana intensa de coleta, uma semana intensa. A gente saía de manhã, a gente passava a noite preparando os reagentes, principalmente preparando formol, para conservar os peixes no formol que a gente coletava, levava para o campo, e depois voltava para casa, jantava e voltava tudo de novo processo. No último dia, tá? Que é o dia que a gente mais relaxa, veio uma pessoa de fora, veio uma pessoa de Campinas para ajudar nas coletas. Porque alguns tiveram que ir embora e esse veio para ajudar nas coletas. E um dia antes a gente preparou o material. Faltou vidro para preparar o formol. Aí o que uma pessoa falou? Ah, tem uma garrafa de Coca-Cola que sobrou aqui, vamos colocar na garrafa de Coca-Cola. Eu falei, gente, garrafa de Coca-Cola não é lugar para se colocar formol. Ou se tem o vidro ou não se tem, entendeu? Não, mas a gente tem que levar formol, então não vai ter jeito, então vamos fazer na garrafa de Coca-Cola. Ok. Fizeram na garrafa de Coca-Cola. Eis que quase terminando de fazer as coletas, essa pessoa da Unicamp foi para o carro tomar água, pegou aquela garrafa de Coca-Cola, achou que era água e verteu ali. Eu não sei se ele chegou a ingerir, ele só tomou, mas no que ele tomou, já queimou a boca dele e já queimou parte
da traqueia. Então, a gente foi rapidamente para pronto-socorro, e aí é um problema, né? Porque ele era funcionário da Unicamp, não tinha feito pedido de saída. Então, tudo que tem que dar de errado, quando, dá errado, entendeu? Eu sei que essa pessoa, até hoje, ela também tem sequelas em função desse acidente ocorrido. Então, assim, todo cuidado é importante, principalmente para vocês que estarão expostos em laboratório, vocês vão trabalhar com muitos reagentes químicos, seja na parte acadêmica, seja parte do dia a dia, seja um tratamento de efluentes, tudo isso envolve substâncias químicas. Elas são extremamente perigosas, são sequelas que vão para a vida, tá? Que vocês levam durante muito tempo. Isso quando não leva à morte, tá? Então, todo cuidado é necessário aí, tá? Ainda em relação à questão de exposição e intensidade, pode falar. O cara da garganta aí que bebeu formal, ele ainda consegue falar? Consegue, porque na verdade, o que o formal faz? O formal, ele mata todo o material genético que você tem. Então, ele perdeu parte como fala, ele não sente mais os alimentos, né? Porque queima ali as papilas gustativas, ele teve uma perda das papilas gustativas e queimou parte da traqueia. Então, eu não sei realmente tudo o que aconteceu com ele, porque essas coletas nem eram minhas, essas coletas eram de uma colega que eu também estava ajudando, né? Daquela associação Mata Ciliar. Então, estava ajudando ela nas coletas, ajudando nas coletas da ONG, né? Porque ela era da ONG, mas foi um acidente, assim, lamentável. Infelizmente, né, ocorreu. Fala, Javenilson. Não, tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Só para falar uma experiência que eu tive com um acidentezinho aqui que eu teve no... É legal vocês contar a experiência de vocês mesmos, porque aí vocês também vão se familiarizando. É que a gente mexe com formal também para conservar os plâncton, né? E foi uma falta de atenção mesmo. Uma colega de campo minha acabou, quando ela foi colocar o formal no frasco, acabou que ela não usou luvas, né? Que devia estar usando, né? E acabou caindo na mão dela. Ela perdeu a sensibilidade em boa parte da mão. Então, isso aí, né? Uma falta de atenção, né? Que custa caro, né? É um descuido, é um querer fazer mais rápido, não estar informado sobre normas técnicas, sobre questões relacionadas à biossegurança. Tudo isso leva a aumentar a chance de você ter um acidente grave, tá? Então, isso é muito... há de se pensar. Então, sempre que vocês tiverem um exemplo, traga, porque é muito importante vocês compartilhar isso aí. Até mesmo, pessoal, quem faz coisas em casa, né? Tem gente que faz aquele sabão de álcool em casa, é perigosíssimo. Minha mãe, uma vez, fazendo esse sabão de álcool em casa, um gato, sem querer, pulou ali. O gato perdeu todo o pelo, que estava bem naquele momento de reação, porque ele faz uma troca de calor tão forte que queima. O gato perdeu toda a pelagem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? São substâncias perigosíssimas, mesmo quando se faz em casa. Oi? Essa da cáustica com gordura. Então, esse eu acho que ele não ele vai gordura, mas eu não sei, eu acho que ele deve só da cáustica, mas ele é chamado de sabão de álcool porque vai álcool, de alguma forma, né? Eu não sei qual é, se alguém depois quiser pesquisar sabão de álcool, como se faz o sabão de álcool, eu lembro que minha mãe fazia, só que eu sempre tive alergia na mão, minha mãe me dava, assim, eu levava para casa, mas não, porque diz que aquilo lá desencadia muito bem, para roupa branca, porque eu trabalhava muito com roupa branca, então, é muito bom para roupa branca. Só que, assim, aquilo na unha causava um processo inflamatório terrível. Minha mãe vivia com a mão descamada, vivia com processo inflamatório na mão. Falava, mãe, para de usar isso daí. Né? Ou se usar, usa com luva. Mas aí não usa luva, né? Porque diz que perde aderência, perde... Então, é difícil. Principalmente em casa, sempre existem esses acidentes. Já vi muitos acidentes ocorrerem com criança por guardarem frascos, que são muito parecidos com frasco que se guarda alimento, né? Então, é complicadíssimo. Fala, Josi. Ô, professor, boa noite. Eu também já acabei tratando um animal por mordida de cobra e teve essa lesão citotóxica. Abriu a pele depois de 2 dias, e foi uma lesão gigante. A dona que estava ajudando no tratamento, ela disse que nunca viu nada igual. Eu também nunca tinha visto.
a pele chegou a abrir da região do pescoço, onde tinha sido a picada, até parte da pata. Então, justamente por conta da lesão do tipo do veneno, que era bótropos, e aí acabou tendo essa lesão também, muito gigante. Exatamente, leva a necrose, né, da pele. Meu pai também tem um cachorrinho no sítio. Quem tem sítio sempre, né, quem está no ambiente rural aí sabe que sempre acontece esses problemas, né? E o cachorrinho dele também foi picado na barriga por uma cobra. A gente não sabe que cobra, porque ele já apareceu com esse problema depois. E aconteceu a mesma coisa também. Ele teve uma perda de tecido tão grande que ele não morreu, mas você chega a ver o órgão dentro dele, né? E ele sobreviveu, teve a cauterização ali, a cicatrização, mas ele ficou com o órgão exposto. Então, para vocês verem o perigo que é desses agentes citotóxicos, tá? Provavelmente, professor, jararaca. Ela necrosa e começa a atingir os órgãos internos. Se fosse uma pico de jaca, né, deixa eu lembrar agora o nome, ela é neurotóxico e é muito mais potente. Atinge o sistema nervoso, né, primeiramente. Então, depende do efeito da toxina do animal, né? Tem também a armadeira aqui, que ela, como um efeito tóxico no homem, o homem tem ereção com dor, a toxina. Sério? Sério. Ela deve aumentar a circulação sanguínea. Isso, não, ela aumenta e tem uma ereção com dor. Então, porque a ereção é justamente porque você faz com que a circulação vá para as áreas periféricas. Então, quando você tem a presença de muito sangue no tecido peniano, tá, que é um tecido esponjoso, a pressão elevada leva a dor. Tanto que você precisa... Isso ocorre também quando a pessoa toma, que nem precisava, e toma Viagra em grande quantidade, e que permanece durante muito tempo. Eu falei o nome, né, que eu não deveria falar, mas assim, toma a pílulazinha azul, não estou fazendo propaganda não, tá? E aí o que acontece? Fica muito tempo com o sangue no tecido esponjoso e pode causar até uma necrose ali. Então ele precisa ir para um hospital para diminuir a circulação sanguínea, para que aquelas zonas periféricas que receberam uma maior quantidade de sangue, eles voltem a circular, porque senão você pode até perder o pênis, né? Isso pode ocorrer. Então, tem pessoas que por timidez ou por desinformação acabam nem procurando o hospital. Então, sente muita dor mesmo. Diz que a pessoa chega gritando no hospital. Então, esse efeito dessa cobra deve ser muito parecido também com isso, né? Está relacionado à circulação sanguínea mesmo. Não é porque você só tem a ereção se você tem o preenchimento daquela cavidade com sangue, né? E aí, pessoal, a intensidade também da exposição depende, por exemplo, tá, de fatores como a concentração do agente tóxico no ambiente, tá? Maior ou menor concentração vai ocasionar maior ou menor acidente, tá? Ou maior ou menor problema no organismo. A duração da exposição também é importante. Se você, por exemplo, aquela pessoa que eu puxei da sala, mais um pouco que eu demoro para puxar, era morte, tá? Não teria outra situação, eleva o batimento cardíaco e o efeito toxicológico é extremamente alto pelas vias respiratórias, tá? Também depende da frequência da exposição e das condições ambientais, como temperatura, umidade e ventilação. Por isso que um laboratório tem que ser muito bem, tem que ter todos os acessos de saída, caso ocorra um vazamento de algum material, tá? Eu vejo muito em laboratórios, principalmente nos nossos laboratórios, as mangueiras de gás passando por algumas áreas que não deveriam passar, expostas a gente tropeçar ali. Então, tem algumas adequações que deveriam ter sido feitas no nosso laboratório que não foram adequadas de forma correta. Então, se vem uma fiscalização ou algo do tipo, nós estaríamos perdidos, né? Mas, infelizmente, quando se trata de federal, parece que tudo é permissivo, né? Então, é bem complexo isso. Vamos lá. Essa questão de temperatura, por exemplo, se você for tomar um banho,
pessoa comum tomando banho, o sabonete que usa todo dia, pega o mesmo sabonete que você usa dentro do seu ambiente de banheiro, que é restrito de calor, que ele é todo controlado, para tomar no sol, você vai ver que o tempo de reação que acontece na sua própria pele, o próprio sabonete começa a desidratar a sua pele. Em vez de ser uma reação de somente limpeza, começa a ser além de limpeza, desidratação da pele. Então a temperatura faz com que a reação aconteça muito mais rápido e com muito mais intensidade. E sem contar que o calor, ele dilata os poros, né? E aí, com a dilatação dos poros, ele oferece uma barreira a mais, né, de entrada. Então, ele facilita. Então, é claro que algumas pessoas usam de forma positiva isso. Por exemplo, quando você vai num barbeiro, você dilata os poros para fazer melhor a barba. Quando você vai fazer uma limpeza de pele, você dilata os poros para conseguir retirar a sujeira, né, ou as células mortas da sua pele. Mas quando a gente está falando de uma substância que não deveria estar entrando por ela ter um efeito tóxico, o calor faz com que os poros dilatem e você tenha uma via muito mais permissiva à entrada dessas substâncias químicas, tá? E aí, pessoal, ocorrendo a exposição, tá, a substância química poderá ser introduzida no organismo por uma ou mais vias, tá? Geralmente, ou comumente, ela não ocorre por uma única via. Talvez uma via seja mais eficiente do que a outra, mas nunca ocorre por uma via somente, tá? E dentre essas vias está o trato gastrointestinal, que foi o que ocorreu com aquela pessoa que ingeriu o formol. O mesmo formol foi ingerido pela outra pessoa, foi inalado pela outra pessoa, que é o técnico de segurança, na sua forma gasosa, tá? Então, no trato gastrointestinal, que seria pela ingestão. Isso está muito mais relacionado a substâncias sólidas, substâncias líquidas, tá? E em difícil situação, a gasosa vai atuar aqui, tá? Ou através dos pulmões, pela inalação, que foi o que aconteceu naquele acidente que eu falei para vocês, tá? Ou através da pele, tá? Através da ação tópica, percutânea ou dérmica, tá? Então, tópica é qualquer contato com a pele, tá? Se vocês lerem qualquer pomada, qualquer produto, vocês vão ver ali, ação tópica, que ele age na superfície da pele. Tá? Percutânea é quando você tem ajuda de algum material que vai fazer a aderência dessa substância. Ou dérmica é quando você já tem uma entrada dessa substância que pode vir a afetar as camadas mais internas da pele, tá? Nos olhos, de forma ocular, a gente também tem contaminações através do olho e que não vai causar só a perda ocular, mas pode ter uma contaminação levando à morte, tá? Ou outras rotas parenterais, tá? O que seriam essas rotas? O que seriam essas rotas parenterais, tá? Seriam todas as outras vias de acesso que estão associadas uma com a outra, tá? Ou em conjunto, vamos dizer assim. E a via inalatória, tá? É uma das mais importantes por causa de vários fatores, tá? Por que a gente tem uma preocupação muito grande com as vias inalatórias? Primeiro, pelo constante contato do sistema respiratório com o meio externo, tá? A gente está o tempo todo fazendo troca gasosa. E tem muitos desses agentes gasosos que eles são inodoros e reconhecidos pela gente. Tem gente que fala assim, eu estou sentindo um cheiro muito forte de gás, deve estar tendo vazamento de gás. Esse gás que a gente encontra aprisionado ali no botijão de gás, tá? Ele tem cheiro? Atualmente Não. só tem cheiro porque deram um isobutano, que é que faz com que tenha esse cheiro. Mas o gás que realmente queima, ele é sem cheiro. Sem cheiro. Senão a gente não identificaria e tacaria a explosão em tudo que canta. Exatamente, é uma medida de segurança, porque ele não tem cheiro. Então, ele precisa apresentar esse cheiro para que a gente consiga captar quando está tendo um vazamento, tá? Porque, do contrário, os acidentes seriam muito mais constantes.
Porque a gente, inúmeras vezes, tem acidentes até domésticos com vazamento de gás, tá? E não é tão incomum assim, não. Pela área, tá? Dos pulmões ser permeável e ricamente vascularizada, tá? Proporcionando rápida e eficiente absorção. Então, o pulmão ali, ele é uma área extremamente vascularizada, justamente para ter essa rápida absorção do oxigênio. Só que assim como o oxigênio entra, ele também pode transportar outros elementos com ele. E aí que quando esses elementos tóxicos entram em contato, ele já se distribui rapidamente para o nosso corpo, tá? Uma outra questão também da via inalatória ser uma importante causa de fatores, tá? É pela ocorrência de retenção de agentes químicos nas vias superiores, tá? Então, quando existe essa retenção, você aumenta também a capacidade de permanecer esse agente químico e de levar a uma mortalidade, tá? E pelo fato de a substância química absorvida poder atingir centros vitais, tá, do nosso corpo, como o sistema nervoso central, tá, e outros órgãos sem passar pelo sistema hepático, tá? Você pode ter pessoas que acabam inalando droga, por exemplo, né? Você vê que a pessoa fica totalmente alucinada, extremamente louca. Por quê? Porque ela já chegou no sistema nervoso central, e ele não chegou a atingir ali o fígado. Então, a pessoa acha que ela está tendo, não está tendo efeitos colaterais, só o efeito psicotrópico ali, mas pelo contrário, né? Esse efeito nervoso central, ele é altamente viciante e vai causando uma debilidade na forma de transmissão das sinapses ali. Então, a pessoa acaba morrendo por não conseguir ou acaba ficando, que a gente fala que a pessoa fica meio lesada, lesionada, ou a gente fala que fica fraca dos nervos, né? Porque justamente essa função de transmissão das sinapses não ocorrerem mais, porque perde a capa da mielina ali e não faz esse. É o mesmo sistema que ocorre para algumas doenças, como algumas doenças degenerativas do cérebro, como é no caso das. Oh, meu Deus. Me ajude a pensar nessas doenças aí, que são são Alzheimer, as demências, isso, as demências. Então, são os casos das demências também. E a partir do contato de substâncias químicas com a pele, tá, poderão ocorrer várias manifestações. A gente já citou algumas, né? Aí, então, uma delas, a epiderme, tá? Com a película de gordura e suor, atuará como barreira efetiva e a substância química não será capaz de alterá-la ou danificá-la, tá? A substância química, quando ela reage com a superfície cutânea, ela leva a irritações locais, que pode não levar à morte, mas pode levar a sequelas, tá? Ou a substância química, quando penetra, ela reage com proteínas, tá, teciduais e produz sensibilidade e reação alérgica. Aí você me fala assim, professor, mas isso depende de pessoa para pessoa, não é? Com toda certeza. Se você tem uma produção, uma barreira maior, uma camada de gordura maior, é óbvio que você tem uma barreira maior para a penetração dessa substância, né? Se você já tem uma sensibilidade maior, você já sabe que você, com uma facilidade muito grande, você tem alergias, você vai ter uma reação mais fácil. Por isso que quando você vai fazer vai pintar cabelo, vai alisar cabelo, pede para você testar aqui atrás da orelha, porque é uma área bem sensível, uma área que vai ficar escondida caso você tenha uma reação. Então, teste numa pequena área. Provocou reação, não use o produto, tá? Então, isso é muito importante. Cada pessoa vai ter uma tolerância maior ou menor. Isso é de indivíduo para indivíduo, certo? A substância química se difunde na epiderme, tá? Glândulas sebáceas, sudoríparas também, folículos pilosos, tá? E ingressa na corrente sanguínea para posterior ação sistêmica.
Tá? Então, tem gente que fala assim, mas não tem como a pele absorver. Tem, a pele absorve um monte de coisa. Tá? Inclusive, a própria medicina utiliza hoje vários medicamentos para você colocar na epiderme e ele vai sendo absorvido aos poucos, tá? Para ter uma ação sistêmica, mas isso é uma tentativa de ter uma ação sistêmica positiva. Mas nós temos casos em que você tem uma ação sistêmica via epiderme, tá? Que pode levar até a morte. E quando as substâncias químicas elas são introduzidas pela via digestiva, os riscos associados aos efeitos nocivos são menores, mas nem por isso eles são menos preocupantes. Então, principalmente, tá? Por que eles são menores? Pelo fato de as substâncias químicas estarem sujeitas ao pH ácido do estômago. Só que também, como eu falei para vocês, tem algumas substâncias químicas que, quando em contato com os ácidos estomacais, liberam outros ácidos que são liberam alguns gases que são extremamente tóxicos, tá? Então, tem que se avaliar com cautela. Não é toda e qualquer substância que está sujeito a ter a sua inibição em função do pH dos ácidos estomacais, tá? Pela ação de enzimas digestivas. As enzimas digestivas, elas já são produzidas para degradar o alimento. Então, ele serve também para degradar uma grande quantidade de moléculas, tá? Mas, mais uma vez, eu digo para vocês, é menor, mas não quer dizer que não aconteça, tá? E pela baixa absorção na corrente sanguínea devido à diluição das substâncias químicas, como a água e alimentos, tá? Formação de produtos menos solúveis por interação com esses alimentos e pela seletividade na absorção intestinal, que o nosso intestino acaba fazendo uma seleção do que é absorvido ou não. Mas, mais uma vez, não quer dizer que não tenhamos também, tá? Aqui, pessoal, apresentar para vocês já um exemplo, que é como se fosse um convite para vocês também lerem mais artigos, porque eu acho que é muito importante na parte da toxicologia e mais ainda da ecotoxicologia, a gente lê coisas novas que está aí no mercado, tá? Isso daqui é um trabalho que eu faço com a professora Rosilda Mara Mussuri, lá na Universidade Federal da Grande Dourados, que a gente já tem várias publicações a respeito disso, tá? Que a gente utiliza uma planta, que é a Tradescantia pálida. Quem fez aula comigo em outros componentes, sabe que eu sempre vou falar da Tradescantia pálida aqui, por quê? Primeiro que a Tradescantia pálida é extremamente popular. Vocês encontram ela em qualquer lugar. Essa planta, qualquer casinha, sachêzinho, como fala? Vasinho de vó, tá? Você vai encontrar uma Tradescantia pálida no meio da rua, tá? Você encontra, é muito comum, tá? Essa Tradescantia pálida, ela é de origem do México, tá? E é uma planta de pequeno porte e fácil adaptação, tanto que a gente encontra em qualquer lugar do Brasil, tá? Em qualquer lugar do mundo também. Então, por apresentar forte resistência às intempéries, é bastante utilizada em ornamentação de praças e jardins. Então, a gente encontra numa grande diversidade de locais aqui. Quando eu trabalhava lá em Ferradas, quase chegando em Ferradas, no canteiro ali que saía daquele viaduto ali de Itabuna, você via ali no meio das ruas um monte plantada, mas vocês vão encontrar em vários lugares a Tradescantia pálida. E o que ela faz? A gente trabalha com monitoramento dos efeitos adversos através da frequência de micronúcleo. Então, se o micronúcleo ele altera a sua frequência de ocorrência, quer dizer que está ocorrendo uma função mutagênica, tá? Ou seja, ela vai mudar o material genético. Então, aqui, qualidade do ar, né? Por que eu devo monitorar a qualidade do ar? Porque o ar atmosférico é um elemento fundamental para o metabolismo de diversos organismos, inclusive o ser humano, tá? Sendo imprescindível manter sua qualidade para um bom desenvolvimento de todo um ecossistema. E a gente está, no dia a dia, recebendo uma gama de produtos tóxicos no ambiente, né? Que sejam eles gases emanados de indústrias, tá? Fumaça de chaminés domésticas, gases, principalmente, né, gases de veículos automotivos
e gases vulcânicos para quem está próximo a regiões vulcânicas. Sempre que vocês veem quando tem um acidente não, quando você tem uma catástrofe aí natural por erupção de um vulcão, você tem toda uma comunidade ali, que os aeroportos não podem funcionar, toda a comunidade precisa migrar e assim por diante, tá? Em função dos efeitos tóxicos. E como que a gente faz com essa planta? A gente espera o período reprodutivo da planta, tá? E durante esse período reprodutivo, a gente faz uma coleta desse material reprodutivo, tá? E faz a gente fala, um esfregaço numa lâmina. E através desse esfregaço na lâmina, a gente faz uma coloração com acetino carmino, tá? Que é um corante, e através dessa coloração a gente consegue, como vocês estão verificando aqui, perceber a formação de micronúcleos. Isso aqui são núcleos e esses são micronúcleos. Quanto mais micronúcleos se formou, quer dizer que aquela planta estava mais exposta a efeitos tóxicos, tá, do ambiente, porque ela causou uma mutagenicidade, tá, em função da sua exposição aos efeitos tóxicos. A gente até fez um trabalho onde a gente comparava a frequência de micronúcleo com a frequência de hospitalização de pessoas por problemas respiratórios. E tem uma associação muito grande. E muitas vezes, aqueles monitoramentos padrões convencionais que a gente faz, né, medindo os gases de efeitos tóxicos, tá, com equipamentos, não são tão eficientes o quanto a planta é, porque a planta está exposta ali no dia a dia. Então, se ela chegou a causar um efeito mutagênico, quer dizer que ela esteve exposta durante um bom tempo. Quando eu chego com um equipamento ali, às vezes eu posso pegar uma realidade daquele momento só, e não ao longo de um tempo, tá? De um determinado tempo. Então, vamos lá. Revendo, uma coisa, pessoal, que eu vou fazer é o seguinte: eu vou chegar até uma parte dessa aula, se eu perceber que eu não estou conseguindo avançar muito com ela, eu vou parar numa determinada parte dela e vou explicar o trabalho. Porque o trabalho, vocês já terão a outra aula para desenvolver esse trabalho. É um trabalho tranquilo de fazer, vocês vão perceber que vai ter todas as explicações aqui, é um trabalho super de boa para ser feito, tá? Então, aqui, revendo a aplicabilidade da ecotoxicologia, tá? Então, o que eu pedi para vocês na aula passada e que eu pedi como atividade para vocês me entregarem até ontem? Quem não conseguiu me entregar, pessoal, tem que ser naquele e-mail, carvalho.em@gmail.com, porque no e-mail institucional ele bloqueia a entrada de algumas pessoas e eu não tenho uma caixa separada de spam nele. Mas no Gmail tem uma caixa separada de spam, onde eu posso zerar meu spam ali e ver o que cai ali de material de vocês, tá? Então, quem não fez esse material ou quer refazer o material, tá? Me enviou e quer refazer, vocês terão, então, até a próxima semana para me enviar, no dia 8, tá? Na aula da próxima semana. Na próxima semana nós não teremos aula. Tem 2 dias que eu precisarei faltar, que é na aula que vem, que será dia 8, porque eu estarei num congresso apresentando um trabalho, que é esse trabalho da Tradescantia, é um dos trabalhos da Tradescantia Pálida, tá? Que é no congresso de ecotoxicologia, e alguns alunos meus também estarão juntos ali. E no dia, deixa eu ver aqui, a semana do dia 20 e poucos, que vai cair para vocês no dia 29, que eu estarei voltando, mas ainda apague, eu não tenho certeza ainda se eu faltarei, porque eu estarei voltando de Brasília, porque eu estou tirando o visto norte-americano e eu precisarei fazer entrevista lá em Brasília, e lá é dia marcado, não tem jeito de faltar. Mas eu acho que para vocês eu ainda volto para a aula. Mas eu vou confirmar certinho e aviso para vocês, tá? Porque como eu chego no dia 29, pode ser que eu chegue a tempo para a aula. Nem que seja uma aula remota, tá? A gente terá a aula do mesmo jeito. Mas eu vou avisando para vocês, tá? E aí, pessoal, o que vocês têm que fazer? Eu pedi, na verdade, não é nem esse vídeo, eu pedi para vocês assistissem o outro vídeo anterior, para que vocês falassem, dessem uma opinião dos desdobramentos da ecotoxicologia no Brasil e a visão de vocês da ecotoxicologia na tua área de atuação, tá? Seja a área que você quiser seguir, um trabalho simples para vocês me enviarem, um relato
com experiências, com leituras e assim por diante, tá? Para tal, assista o vídeo aqui, é um vídeo grande, eu não vou passar para vocês, tá? Então, é um vídeo que deve ter 1 hora, mas é um vídeo muito bom, porque ele demonstra já as áreas dentro das engenharias ambiental, engenharia sanitária e outras áreas científicas, tá? Que já está sendo, fornecendo serviços dentro da área de ecotoxicologia, tá? Então, está disponível aqui no endereço eletrônico. Então, não passarei o vídeo, nós passaremos à frente, tá? Aqui explicando para vocês também os tipos de efeitos, tá? Classificam-se principalmente, tá? Então, agora a gente vai falar do efeito, que é preciso também a gente compreender, que é o efeito agudo, que eu já tinha explicado para vocês numa aula bem anterior, tá? Que o efeito agudo, ele caracteriza-se como uma resposta severa e rápida, normalmente observado em um curto período de tempo. Então, quando você tem determinados testes ecotoxicológicos, vocês vão ver que um teste para efeito agudo com um determinado peixe, como o danil-rério, por exemplo, quando a gente utiliza o danil-rério, o danil-reril, como alguns chamam, vocês vão ver que o efeito agudo é no período muito curto, às vezes de 48 horas. Por um outro lado, quando você tem um efeito crônico, às vezes ele dura um tempo muito maior. Tem testes que duram até 1 semana, tá? Porque o efeito crônico, ele é caracterizado, tá, como uma resposta referente à toxicidade cumulativa no organismo de uma determinada substância química. Então, aquele tempo que se acumulou, ele vai causando alguns efeitos deletérios no organismo, que a gente vai compreender quais são esses efeitos deletérios, tá? Então, dentre alguns efeitos crônicos, tá, podem ser destacados. Vamos lá. A mutagênese, tá? Que é o caso da Tradescantia pálida, tá? Ela causa um efeito mutagênico, tá? Que é um processo de alteração do material genético de uma célula. Vocês viram que a fotografia da célula reprodutiva, ela mostra os núcleos que deveriam ter, mas mostra já a formação de micronúcleo. Esse micronúcleo é uma resposta de que aquele material genético está se degradando, está se mutando, então ele forma outros núcleos, que não são os núcleos oficiais da célula, tá? Que são chamados micronúcleos, tá? Carcinogênese, tá? O que é carcinogênese? É um processo anormal, não controlado, de diferenciação e proliferação celular, de início localizado, mas que pode se disseminar pelo organismo, levando à sua morte, tá? Aí vocês me perguntam, o carcinogênese tem a ver com câncer? Tem a ver com câncer, tá? Por isso que você tem metástase, ele ocorre no organismo quando não controlado, quando você não conseguiu controlar quimicamente ou radioativamente aquelas células cancerígenas ou célula afetada por carcinogênese, ela pode se espalhar por outros órgãos. Aí é o que a gente chama de metástase, né? Que a pessoa já está num estado de metástase. E aí as chances de vida são muito baixas, tá? Ou teratogênese, tá? Processo pelo qual anomalias em células e tecidos de um organismo em desenvolvimento, tá? Período entre a concepção e o nascimento, tá? São induzidas por agentes estranhos, chamados de teratógenos, tá? Resultando em malformações estruturais ou funcionais, tá? A criança, no caso, ela pode nascer sem os membros, ele pode nascer com má formação, muitas vezes não apresentando formação de ânus, ela pode apresentar algum problema neuromuscular ou algum problema, né, degenerativo, né, que leva a não ter, deixa eu lembrar a palavra certa, que atinge o sistema nervoso central e a pessoa tem algum tipo de deficiência do sistema nervoso central, ou seja, na mobilidade, ou seja, também na forma de, não é raciocínio, ai, gente, me ajuda a achar essa palavra, porque eu não quero ser preconceituoso com essa palavra. Hã? Cognitivo? Cognitivo, exatamente, tem uma deficiência cognitiva.
que algumas palavras, elas não são hoje, sempre foram, né, preconceituosas, então eu quero evitar usar esse tipo de palavras para não falar assim, o professor falou, eu posso falar. Não, vamos evitar falar, tá? E aí, interação entre as substâncias, que também é importante a gente compreender, tá? Deve-se destacar também que a resposta do organismo à combinação da substância pode ser aumentada ou pode ser reduzida pelas respostas toxicológicas no local de ação, tá? Então, vamos continuar aqui. Os efeitos de duas substâncias químicas administradas simultaneamente podem ser, tá? O que pode ocorrer quando eu administro duas substâncias químicas inaladas sem que você consiga perceber, tá? Primeiro, ele pode ocasionar um efeito aditivo. O que é um efeito aditivo? Quando o efeito combinado das duas substâncias é igual à soma do efeito de cada uma isoladamente. Tá? Então, por isso que ele adiciona um efeito a mais. Eu vou dar até um exemplo de um efeito que ocorreu comigo sem eu perceber. Sinérgicos, tá? Quando o efeito combinado de duas substâncias é muito maior que a soma dos dois efeitos. Tá? Enquanto a gente tem, na ecologia, o efeito sinérgico, ele é benéfico, porque dois organismos juntos conseguem quebrar uma molécula que não conseguia, que um organismo sozinho não consegue, aqui ele é negativo, porque duas substâncias, ela consegue dar um efeito muito mais potencializado do que a soma das duas, tá? Por isso que ele é sinérgico, ele é aumentado, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tanto o tetracloreto de carbono como o etanol, que alguém deu o exemplo do etanol, são hepatotóxicos, tá? Mas juntos eles promovem, tá, uma lesão hepática muito maior do que aquela esperada pela simples soma dos seus efeitos individuais. Ou seja, se eu tiver um efeito tanto pelo etanol separadamente ou pelo tetracloreto de carbono separadamente, quando juntos eles, eu vou ter um efeito extremamente letal, tá? Muito maior. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava misturando, eu estava tentando diluir um cloreto de sódio, e eu estava tentando diluir com aquelas balinhas giratórias que tem, né? Estava demorando muito para diluir, porque estava numa concentração muito alta de cloreto de sódio, tá? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e estava respingando, eu cobri com papel alumínio. E eu vi que o papel alumínio começou a perfurar. Aí teve uma hora que eu fiquei com raiva, eu falei assim, afundei o papel alumínio dentro do cloreto de sódio. O que aconteceu? Teve uma reação química tão forte que começou a expelir gases, assim, por todo o ambiente. Então, você imagina se você ingerir algum medicamento à base de alumínio, ou que vai alumínio, ingerir alguma coisa à base de cloreto de sódio, tá? Então, você pode ter uma dispersão desses gases intraintestinal ou no aparelho digestório, a ponto de causar uma toxicidade extremamente elevada, porque a reação dos dois causa a liberação de algo, tá? Dentro do organismo. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso me lembra uma coisa, o cloreto de magnésio, normalmente associado com cloreto de sódio, para justamente fazer uma estabilização do estômago. Sim. Aí a pessoa toma um medicamento para dor de cabeça, que é cloreto de sódio. Misturou os dois dentro, vai dar bomba. Sim, tem que tomar muito cuidado. Por isso que às vezes a gente toma um medicamento com outro, aí a gente fica com aquela prisão de ventre, né, desgraçada, que eu já vi várias pessoas indo para o hospital achando que está tendo um ataque cardíaco, e aí, assim, isso até vira piada para quem trabalha em hospital. A pessoa vai lá, fala, tô infartando, aí no meio do processo a pessoa solta aquele pum gostoso e acaba com tudo. Porque, às vezes, dependendo do que você combina de medicamento, ele tem uma liberação de gases que são tão tóxicos que ele sobe aqui pelo trato respiratório, ele se acumula nessa região alta, a ponto de dilatar o diafragma. Então, você tem uma série de problemas em relação a isso, tá? Então, pode até ser hospitalizado. Então, tem que tomar muito cuidado quando você for administrar dois medicamentos juntos. E não é só medicamento.
né? Você às vezes toma um medicamento e pega um isotônico para tomar. Isso pode dar um efeito, né? Que vai de uma simples, um simples problema gástrico, ou um problema de prisão de ventre, até mesmo uma intoxicação mais severa, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E aí, pessoal, apresentar aqui o efeito também de potencialização, de potenciação, tá? Não é de potencialização, de potenciação, porque está relacionado à potência, tá? Quando o efeito de um agente tóxico que age simultaneamente com um agente não tóxico é aumentado, tá? Por exemplo, eu acabo ingerindo um agente que não é tóxico, mas eu tomando com outro agente que é tóxico, já é reconhecido o seu efeito tóxico, dentro do meu organismo, ele pode causar um efeito muito maior, tá? Porque tem liberação desses agentes tóxicos. Em várias bulas de remédio, fala lá, ao ingerir, não tomar com isso, ou quando eu quero neutralizar o efeito tóxico, quando ingerir com alimentação, ou coisa assim do tipo, tá? Então tem que tomar cuidado. É aumentado, tá? Então, vou dar um exemplo ali para vocês. O isopropanol, tá? Por si só, não é hepatotóxico, tá? Entretanto, aumenta muito a hepatotoxicidade do tetracloreto de carbono quando administrados em conjuntos. Então, tem que tomar muito cuidado quando administrar esses dois juntos, tá? Porque um não vai ter muito efeito, mas vai potencializar o outro, tá? Um não tem um efeito tóxico, mas ele potencializa o outro que já tem um efeito tóxico reconhecido, tá? Ou quando ele tem um efeito antagônico, tá? O que são efeitos antagônicos? Quando ocorre a interferência de uma substância química sobre a ação de outra. Ou seja, um agente que antagoniza a ação de outro é frequentemente designado como um antídoto, tá? Então, quando a gente toma um antiácido, por exemplo, a gente toma um antiácido para neutralizar a ação daquela substância que está provocando aquela liberação de gases, tá? Por isso que quando a gente tem um problema gástrico, a gente tem dor de cabeça, porque aquela ação gástrica, ela libera gases que são tóxicos e leva essa dor de cabeça que nós sentimos, na maioria das vezes, tá? Uma outra questão, pessoal, que é importante a gente chamar atenção, está relacionada à susceptibilidade, tá? O quanto nós estamos susceptíveis. Quando eu falo nós, a gente tem que entender o seguinte, que a toxicologia, ela não é feita só para o ser humano, ela é feita para qualquer organismo vivo. Às vezes a gente quer testar um efeito tóxico, a gente utiliza um animal como exemplo do que seria perceptível num ser humano, mas ele também é feito para verificar como ele seria perceptível para qualquer outro organismo. Então, a gente tem que saber que organismo utilizar em determinadas respostas que a gente quer, tá? Em função da susceptibilidade. Então, vamos lá. Pode-se ressaltar ainda que cada sistema biológico poderá apresentar um tipo de resposta diferente, de acordo com a sua susceptibilidade, estando essa susceptibilidade relacionada com os graus de sensibilidade e de tolerância apresentadas por esse sistema. Eu lembro que eu dei o exemplo para vocês, que eu não sei se foi para vocês ou foi para outra turma, que eu trabalho com microalgas também, e utilizo a microalga dentro da ecotoxicologia. E um aluno meu quis testar o fipronil. E o que aconteceu? A nossa resposta deu que o fipronil foi extremamente tolerante, o fipronil, ó, a microalga que nós utilizamos, ela foi extremamente tolerante ao fipronil. E aí a gente ficou muito preocupado porque a gente não conseguia responder por que aconteceu isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na resposta, porque pode ser interpretada como o fipronil não tem ação tóxica. Então, pode ser liberado. Não. Depois que a gente se tocou, é óbvio, o fipronil, ele é para atingir alguns tipos de plantas espontâneas ou daninhas. E não para atingir todo tipo de planta. Então, ora, ela pode atingir uma C4, mas não atingir uma C3, tá? Que é a base de carbono ali das plantas. E a minha microalga,
ela é, na verdade, ela não é uma planta superior, mas ela é fotossintetizante, tem clorofila. E ela se encaixa numa C3 ou C4. Então, por hora, ela não está no rol das plantas que são atingidas pelo fipronil. Então, veja bem, a susceptibilidade dela é muito baixa. O grau de sensibilidade dela ao fipronil é muito baixa, então eu não posso utilizá-la como uma planta controle e uma planta resposta, porque aí eu vou ter minha resposta totalmente invalidada, tá? A não ser que você queira realmente isso, você faça um pacto com uma empresa aí que comercializa fipronil e queira vender sua alma para ela, né? Aí são outras questões. Ainda continuando em relação à questão da susceptibilidade, tá? A tolerância, tá? Por sua vez, é um estado de diminuição da resposta aos efeitos de uma substância química, como eu acabei de falar para vocês, como resultado de uma exposição prévia à mesma substância ou a outra quimicamente relacionada. Tem muitas plantas que acabam, às vezes a pessoa fala assim, eu joguei tanto determinado herbicida que a planta ficou resistente. Isso é verdade? Sim. As plantas, os animais acabam aumentando a sua tolerância, tá? Em função de determinado tempo de exposição àqueles agentes tóxicos. Alguém abriu aí o microfone? Escutei um barulhinho? Não, né? E aí veio o que eu acabei de falar para vocês, a relação dose-resposta, que eu já tinha dado o exemplo antes. Vocês veem que às vezes eu utilizo um exemplo lá no início, a gente volta a repetir o exemplo aqui. Por quê? Porque isso daqui são situações que estão tudo relacionadas para a gente saber a linguagem da ecotoxicologia na hora de escrever. Então, por isso que ao vocês lerem esses artigos que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês anotem, sublinhem todas as palavras que foram convencionalmente trazidas para vocês nessa aula, tá? Então, relação dose e resposta, tá? As características da exposição e os efeitos observados estão diretamente relacionados em um único termo denominado relação, tá? Dose e resposta. Então, para a gente entender melhor. Esta relação, ela é fundamental e universalmente estudada na toxicologia e na ecotoxicologia. E, desse modo, o entendimento dessa relação é essencial para o estudo da toxicidade de substâncias químicas. Então, é fundamental, pessoal, que ao vocês lerem esses materiais que vocês vão escolher, vocês grifem principalmente essa relação dose-resposta, porque essa relação dose-resposta, ela já está como uma das respostas de uma das perguntas que eu faço para vocês. E depois, no final do quadrimestre, nós teremos uma provinha, onde essa questão, relação dose-resposta, ela é inevitável, ela vai cair em 2 ou 3 questões, certo? Então, já aprenda agora para eliminar essa questão aí. Então, existem 2 tipos de relação dose-resposta, para a gente compreender melhor, tá? Primeiro, aquela que descreve a resposta de um indivíduo, também chamado de dose e efeito, tá? Às várias doses de uma determinada substância, tá? É frequentemente observada como uma resposta gradual, gradativamente, tá? Em função do aumento, tá? Então, o aumento da medida do efeito ser proporcional ao aumento da dose, tá? Conforme eu vou aumentando a dose, gradualmente eu vou aumentando o efeito, tá? Ou então, eu posso ter essa relação dose-resposta caracterizada como aquela que se comporta como uma distribuição quantitativa, tá, da resposta a diferentes doses, pelo fato de ser observado em uma população de indivíduos. Ou seja, né, a observação do fenômeno quantal ou quantitativo, o quanto estou contando ali, dose e resposta, é extremamente importante para a toxicologia e é utilizada para determinar a dose letal média, que é o DL50, que acima de 50% de mortalidade, ele já é reconhecida como uma substância química com efeito tóxico, tá? Então, ora lá em cima, eu tenho um efeito gradual, conforme eu vou aumentando a concentração, ora embaixo, eu tenho uma distribuição quantitativa que não está relacionada com uma graduação.
Já aconteceu isso comigo também. Eu apresento uma determinada dose e ela é tóxica em 40% de concentração para um determinado organismo. Só que eu continuo dando para aquele organismo e em 70% ele não é tóxico. Como que isso acontece? Pode ter aquele efeito antagônico, né? Ou aquele bloqueio em função de outros elementos, mas pode acontecer. Tá? Em determinadas concentrações mais baixas, ela é tóxica, enquanto as concentrações mais altas não é. Né? Isso pode acontecer. Tá? Aqui, só para trazer essa ilustração para vocês, uma tabela com comparação da dose letal de substâncias, que é o DL50, só para vocês perceberem dos mais tolerantes aos menos tolerantes. Tá? Aqui do lado esquerdo, vocês têm as substâncias químicas, e do lado direito, vocês têm o DL50, tá? Expresso por miligramas por quilo. Então, aí vocês vão saber ali o tamanho do animal, ou da pessoa, o peso da pessoa, para saber o quanto isso pode atingir, tá? Isso vale também por medicamento. Por isso que quando você vai dar um medicamento para o cachorro, dar um vermífugo para o cachorro, ou você vai tomar um vermífugo, fala assim, é tantas miligramas por quilo, porque já foi avaliado o DL50 dele, tá? Um exemplo, o álcool etílico, tá? O álcool etílico tem em várias bebidas que nós consumimos, né? Ele tem uma tolerância ali, o DL50 dele está em 10 mil miligramas por quilo, tá? Então, é bem permissivo ainda. Só que tem que tomar cuidado, né? Tem gente que supera esses 10 mil miligramas por quilo em um dia, né? Em uma manhã, então tem que tomar muito cuidado. Por isso que as pessoas entram em coma alcoólico, tá? É muito comum. Eu dava aula em Dourados para um curso de biotecnologia. Tinha uma festa que chamava Volta ao Mundo. E a gente tinha N preocupações, porque eu era aluno entrando em coma alcoólico, e a gente suspendeu essa festa. A gente falou, para de fazer essa festa, senão a gente vai começar a dar expulsão para aluno. Tá? Porque era extremamente complicado isso daí. Já o cloreto de sódio, né, é 4.000 miligramas por quilo de DL50. O sulfato ferroso, né, é aquele exemplo que eu dou para vocês de que até mesmo a vitamina C pode ser tóxica, depende da concentração. Está aqui o sulfato ferroso. O sulfato ferroso é extremamente benéfico para o organismo, mas em determinadas quantidades, ele causa toxicidade, tá? Então, ele apresenta ali, sulfato ferroso, 1.500 miligramas por quilo de DL50. Já o fenobarbital, tá? 150 miligramas por quilo. A nicotina, né, que está presente no nosso dia a dia, apresenta 1 miligrama por quilo de DL50. A dioxina, tá? Ela apresenta 0,001 miligrama por quilo. Quem quiser depois, vai atrás do que é cada um desses elementos que vocês vão descobrir ali, tá? Já a toxina botulínica, tá? Que é produzida pelo Clostridium botulinum, e que também é utilizado como tratamento cosmético no Botox, ele tem seu DL50 ali em 0,00001 miligrama por quilo. Ou seja, em pouquíssimas concentrações, ele já vai causar um efeito tóxico. E qual é o efeito tóxico da toxina botulínica? Paralisia. Paralisia da musculação, né? Então, a pessoa morre por asfixia, por não conseguir respirar. Olha que morte dolorosa. Só que aí a medicina cosmética conseguiu transformar essa ação ruim numa questão boa, que se você aplica na testa, por exemplo, ela paralisia a musculatura da testa, a ponto de você não franzir mais a testa e não provocar mais aquelas rugas produzidas pelo franzir de testa, né, vamos dizer assim. E aqui vem, já é o grande final para vocês, tá? Então, consegui cumprir na hora prevista, tá? Principais áreas da toxicologia. Agora, eu não estou falando só da ecotoxicologia, estou falando da toxicologia como um todo. Por que eu vou falar da toxicologia como um todo? Para depois a gente só fixar na ecotoxicologia, tá? Que daí em diante a gente se fixa na ecotoxicologia. Então, as principais áreas da toxicologia, tá? Então, os 3 elementos básicos da toxicologia descritos anteriormente,
a substância, o organismo afetado e o efeito adverso são estudadas nas suas várias áreas, tá? Classificadas de acordo com seus objetivos. Por isso que na atividade eu peço objetivos para vocês, tá? Uma delas é a toxicologia clínica ou médica. Já tive muita curiosidade em trabalhar nessa área, mas eu acho que os caminhos foram me levando mais para a ecotoxicologia. Toxicologia forense, muito bacana, muito 10. Eu tenho vários amigos que trabalham com toxicologia forense, é uma área extremamente interessante, tá? Toxicologia ocupacional, muito interessante também. Por exemplo, eu que trabalhava em laboratório, eu tinha que fazer a toxicologia ocupacional, porque a minha exposição a determinadas substâncias químicas no laboratório, ela poderia ser residual. Então, eu tinha que fazer essa toxicologia ocupacional, ou seja, de tempo em tempo a gente tinha que fazer análise, para provar que, até para a empresa se resguardar, tá? Toxicologia reguladora, também extremamente importante, para saber se o alimento pode ou não ser liberado, ou coisas do tipo. E toxicologia ambiental, tá? Também extremamente importante. E aí vem a atividade de vocês, tá? Que é onde eu queria chegar. Pessoal, me dá só 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos não, 5 segundinhos. Já volto. Peraí, só um minutinho. Pronto, resolvido. Eu achei que tinha alguém batendo a porta, mas não estava, não. Então, vamos lá. Atividade. É a nossa primeira atividade como avaliativo de peso de prova, tá? A que vocês iriam enviar antes, que vai enviar até a próxima aula, então eu estava batendo mesmo. Espera aí, gente, só um minutinho. Só um segundinho. Chegou. Eu estou terminando aqui, estou concluindo. Pera. Espera aí, gente, vou concluir. Pera. Bora, você pega a Kiara aqui, eu estou em aula. Fazendo um favor, rapidinho, já termino. Já estou finalizando aqui. Eu vou cortar a porta aqui, pessoal, que minhas cachorras ficam enlouquecidas. Só um pouquinho, entra aqui. Aí, pessoal, o que acontece? Nessa atividade 1, que vai ter peso de prova, mesmo, o que vocês vão fazer? Pesquisar um artigo para cada área da toxicologia na página da plataforma de pesquisa do ICIELO. Tá? Professor, eu não sei pesquisar no ICIELO, eu vou ensinar vocês. Essa é a questão. Ninguém vai falar aqui que não foi orientado para pesquisa, tá? E ali dentro do ICIELO, você vai pesquisar sobre toxicologia clínica ou médica, toxicologia forense, toxicologia ocupacional, toxicologia reguladora e toxicologia ambiental, ou seja, são 5 itens, tá? Para cada área dessas, vocês vão apresentar o objetivo da toxicologia XXX, que é a reguladora, a ambiental e assim por diante. Vocês vão apresentar, aí já na parte do artigo científico em toxicologia XXXX, né? Vocês vão apresentar ali como tópico a citação do artigo nas normas da ABNT. Vou ensinar um modo fácil de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Nem todo Ctrl+C, Ctrl+V é pecaminoso, não. Vou ensinar um modo legal de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Vocês estão autorizados a fazer Ctrl+C, Ctrl+V aqui. O objetivo do artigo, lembra quando eu falei do objetivo de cada uma dessas toxicologias é importante, dessa área toxicológica? Então, vocês vão pegar ali o objetivo do artigo. A metodologia que foi utilizada no artigo não é para dar Ctrl+C, Ctrl+V nesse caso, é para vocês fazerem uma síntese. Principais resultados encontrados nesse artigo e colocar o seu ponto de vista sobre a respectiva publicação. Tá? O que você achou dessa publicação, o que contribuiu para você e assim por diante. Como vocês vão me entregar? Fonte Times New Roman 12, espaço 1,5 entre linhas, margem superior e inferior direita e esquerda de 2 centímetros, máximo de 4 laudas, ou seja, 4 páginas. Professor, é muito pouco capacidade de síntese, tá? Viu que está muito grande? Vai diminuindo, vai resumindo, tem que ter capacidade de síntese. Encaminhar em PDF para o e-mail carvalho.m@gmail.com. Não vou aceitar se enviar para o e-mail institucional, tá? Até o dia 15/11, tá? 2023.
E aí eu coloco aqui para vocês, favor utilizar o dia 8/11 para leitura e construção do trabalho. E, para quem quiser, utiliza o dia 15 de manhã, ou seja, o que for, para finalização. Porque como eu peço para vocês me entregarem até o dia 15, vocês têm até as 11h50, até as 23h59 para me encaminhar, tá? Mas vocês terão aula nesse dia 15/11 comigo, certo? Alguém tem alguma pergunta? Eu tive a impressão que alguém abriu aqui, não, né? E agora eu vou ensinar vocês a como fazer a pesquisa aqui no Cielo. Então, vamos lá, pessoal, seguinte. Aqui no Cielo. Eu fiz algum... Depois eu vou liberar esse material para vocês também, tá? Mas aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, entrar na página do Cielo. Você vai aqui. Vocês veem que eu abri aqui o Google, a parte de busca do Google, e digitei Cielo. Ele já veio aqui, ó, Cielo Brasil. Cliquei aqui em cima, né? Beleza. Aí ele abriu a página do Cielo. Aqui em cima, ó, ele já vem o local de busca. Eu coloquei aqui toxicologia médica. Digitei aqui toxicologia médica e cliquei em buscar. Ele já me apresentou um monte de trabalhos. Vamos supor, eu escolhi esse primeiro trabalho que apareceu aqui, ó. Intoxicações exógenas em crianças menores de 6 anos, atendidas em hospitais da região metropolitana do Rio de Janeiro. Escolhi esse trabalho, está em português, está legal, eu quero esse trabalho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre o arquivo, sobre o título. Cliquei sobre o título, está tudo escritinho aqui, tá, pessoal? Ele vai abrir essa página para mim, que é a página onde está o artigo. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, salvar ele em PDF para eu guardar num arquivo para mim. Segundo, aí vem a dica para vocês para fazer o Ctrl+C, Ctrl+V da norma da BNT. Eu vou clicar em cima, tá vendo que tem um xizinho aqui? Eu vou clicar nesse xizinho. Quando eu clico nesse xizinho, ele abre esses links aqui. Aí eu clicando nesse primeiro, segundo, terceiro link, tá aqui, como citar este artigo. Eu vou clicar em cima dele. Quando eu clico em cima dele, o que acontece? Ele abre essa janelinha. Gente, ó, para fora. Wallace, me ajuda aqui, Wallace. Preciso terminar a aula. Desculpa, gente. Me desculpa só um pouquinho. Elas abriram. Desculpa, gente. Continuando aqui, tá? E aí ele vai abrir essa janelinha aqui para vocês. Mas quando vocês abrem a janela, vocês vão ver que ela está no American Psychological Association, que é um tipo de norma, ou Vancouver. Então, mas não tem a BNT? Não tem. Aí, o que ele fala aqui? Outros formatos de citação. Aí você vem aqui e coloca a BNT mesmo, ele já vai dar embaixo, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Clica em cima, tá? Que ele vai abrir aqui já o trabalho nas normas da BNT. Eu faço Ctrl+C e Ctrl+V e colo lá na minha página. Mas o que vai acontecer? Na hora de você colar, ele vai colar como se fosse uma tabela, não sei o que lá. Aí você vai no Google, eu não vou também ensinar tudo, não. Você vai no Google e fala assim, como tirar o efeito da internet quando eu copio uma palavra, tá? É só um linkzinho que parece uma canetinha que tem em cima Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não, depois eu compartilho com vocês isso daí. Tá? Que aí você consegue tirar esses vícios que vêm da internet, tá? Que vem com um negócio de fundo, com a letra tudo difusa e assim por diante. E aí, vamos lá, continuando aqui, tá? Agora, aqui eu estou mostrando para vocês, quando vocês apertam no PDF, ele vai abrir o artigo em PDF já. Aí você vem aqui, ó, nessa setinha, para você guardar o seu arquivo ou numa pasta do celular, ou numa pasta do computador, para que você consiga fazer a leitura onde você quiser e de onde você estiver, tá? É muito importante fazer isso. E guarde, porque esses trabalhos servirão para vocês mais à frente, certo? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Tá claro isso aqui para vocês? Sim. Mesmo se não estiver muito claro, pessoal, eu vou disponibilizar depois a gravação da aula para vocês, tá? E vocês poderão rever também essa gravação. Eu quero só entrar na internet aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui.
Não, não vou entrar na internet, não. Vou entrar no Word aqui. Professor Emerson, Oi, pode falar. quando clica toxicologia forense, não aparece artigos, não. Então, mas aí que está o negócio. Você tem que ter o traquejo ali para você conseguir encontrar palavras-chave que vão encontrar. Entendeu? Então, por exemplo, você pode jogar direto no Google, toxicologia forense. Às vezes ele aparece o trabalho, um artigo lá. Então, você tem que ter o traquejo de encontrar a palavra-chave certa para encontrar. Tá? É que eu coloquei como um exemplo toxicologia médica, mas eu poderia colocar toxicologia clínica, eu poderia colocar qualquer outro tipo de toxicologia. Entendi. Tá. Sobre outro ponto, você falou dia 15 haverá aula, mas dia 15 não é feriado nacional? Verdade, não tem aula. Então vocês vão porque- ter o dia 15 para me entregar mesmo, verdade, não tem aula. Mas a gente entrega dia 15. Só Não, haverá vocês vão entregar dia 15, do mesmo jeito. Você tem até as 23h59 para me encaminhar. Tá certo. Tá Obrigado. bom? Então vocês têm 2 semanas aí, bem tranquila para encaminhar, tá? Fabiane, iria falar alguma coisa, Fabiane? Professor, eu preciso saber uma coisa. Quando a gente olha esses artigos do Cielo, tem que ler e entender, né? Aí, do que eu entendi ali, que eu tiro a minha conclusão, não é isso? Porque se Exatamente. fica lá, fica a Isso. cópia fiel do outro. Não é isso? Se eu quero que Não, não é para dar. A única coisa que você vai dar Ctrl-C, Ctrl-V que você pode dar Ctrl-C, Ctrl-V é nas normas da BNT que vai aparecer ali do artigo. Tá certo. O resto tem que ler, entender, né, para tirar a conclusão. Exatamente. Deixa eu pegar, ver se eu abro alguma coisa aqui do Word, só para eu fazer o... eu acho que eu não vou conseguir fazer essa conexão aqui, só um minutinho. Não, não vai dar. Ele não vai dar para mexer no Word ao mesmo tempo que eu trabalho com vocês, ele não vai permitir. Mas vocês vão lá pesquisar. Não tem ali em cima, onde você coloca tudo em negrito, não sei o que, no Word? Vocês vão olhar que vai ter um botãozinho que é tipo uma canetinha, que é para tirar essas questões tirar a formatação da internet. Então, ele vai tirar todas aquelas formatações que vêm com plano de fundo e tudo mais. Compartilhe entre os colegas, que os colegas vão ajudar vocês a fazer isso. E entendi, pode colar, né? Ou né? Entendi. Mas aí Copiar. você tem que fazer a formatação, mesmo você colando, a formatação, tudo é você que tem que fazer, tá? A letra é você que tem que fazer, se aparecer com uma letra diferente, vai perder ponto. Tem que ser tudo em Times New Roman, certo? Senão fica aquele enxoval de coisas, aquela coxa de retalho com letra de um jeito, letra de outro, coisa mais horrível do mundo, tá? Todo mundo compreendeu, pessoal, essa atividade? Professor, no caso, o artigo pode ser de algum periódico que esteja dentro da célula? Caso eu tenha visto algum interessante, se o periódico estiver dentro da célula, eu posso pegar? Não, mas é periódico de dentro do Cielo mesmo. Porque, na verdade, quando você digita o Cielo, ele aparece os títulos dos artigos em função do tema que você pediu. Mas ele está dentro de um periódico. O ICielo, ele não é um periódico. O ICielo é uma plataforma de busca, entendeu? De artigos científicos. Mas aí, quando você clica no trabalho, ele encaminhou dentro de um periódico. Entendi, obrigado. Tá? Então, vamos supor que vocês vão lá no Google e digitou já toxicologia forense. Ele deu um trabalho que não está dentro do Cielo, mas ele deu um monte de palavras-chave. Você pode procurar trabalhos. Ou, às vezes, você procurou pela palavra em português, você pode procurar pela palavra em inglês, né? De repente, né? Tá aí o Google para traduzir para vocês. Então, a gente tem que se virar nos 30. O professor vai compartilhar o slide pelo Gmail, né? Vou mandar pelo Gmail. E a aula gravada também, eu vou mandar o link, mas tem que esperar, porque é um tempo para ele poder cair ali no meu YouTube, ele processar ali o YouTube para ver se não tem nenhum plágio de nada, para depois disponibilizar para vocês. Às vezes leva até uma noite fazendo isso, tá? Mas o slide já vou compartilhar agora, já terminando a aula, já mando o slide para vocês. Certo? Professor, adorei a aula. Obrigado, que bom. Agora a gente vai só para ecotóxico, tá? Então, agora já começa a se preparar para laboratório, certo? Mesmo que a gente acabe perdendo esse dia 15, pessoal,
Às vezes, não é reposição, não é isso. Eu não ligo para a quantidade de aula, esse tipo de coisa. Eu quero concluir o conteúdo e concluir as nossas ideias, o que eu preciso falar com vocês. Então, às vezes, eu preciso mandar algum materialzinho para vocês a mais. Então, assim, não é porque eu estou sendo muito exigente, não, porque eu preciso mandar para a gente conseguir, porque às vezes acaba caindo um monte de feriado numa quinta-feira que eu tenho aula, aí eu me ferro, né, com isso. Então, eu tenho que mandar materialzinho extra. Como esse dia que eu vou precisar faltar, vocês vão fazer essa atividade. Vocês iriam fazer essa atividade em 2 aulas, que eu iria dar uma parte para vocês, eu iria sortear esses trabalhos para vocês em aula, mas eu acho que a procura é muito importante, porque vai ensinar vocês a procurarem qualquer outra temática que vocês quiserem para o estudo de vocês. Se encontrar alguma dificuldade, pode me procurar, pode falar comigo no WhatsApp, tá? Mas tentem antes de perguntar, tá bom? Certo, pessoal? Eu vou, então, encerrar aqui a gravação da aula. Deixa eu ver onde eu encerro aqui. Pronto. Encerrei a gravação da aula. E, tendo dúvida, pessoal, vocês podem me perguntar depois. Não precisa ficar tímido aí, não, porque a dúvida é para ser tirada. E vocês podem jogar também naquele grupo, porque às vezes os próprios colegas ajudam a tirar dúvida, né? Então, quem tira a dúvida do outro, aprende 2 vezes mais, né? Então, isso é importante. Ficou claro, pessoal? Alguém ainda ficou com dúvida na atividade? Não. Às vezes, pessoal, vocês não têm dúvida agora. Quando vocês começarem a mexer, dá aquele cliquezinho da dúvida. Então, manda ali para mim escritinho no WhatsApp, tá? Que aí eu respondo para vocês. Certo? Pessoal, então, muito obrigado eu peço desculpa mais uma vez para vocês por ter sido remoto. Não é minha ideia, mas é que, assim, eu tive mesmo que fazer dilatação e não teve jeito. É uma questão de risco mesmo. Eu já enxergo poucos. Com a dilatação, é praticamente impossível enxergar. Então, como eu vou ter que fazer uma correção maior agora, então eu tive que fazer antes de sair lá para o evento, né? Mas agradeço vocês a atenção e estou à disposição para quem precisar tirar dúvida ou conversar. Tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite. Boa noite e a gente vai conversando. Boa noite, professor. O feriado vai me mandando. Professor. Boa Tchau, noite, qualquer gente. dúvida Um aí, abraço. procura Boa aí. noite, Tchau, tchau. Bom feriado para todos. Bom feriado também. Verdade, amanhã é véspera de feriado. Bom feriado para vocês. Tchau, gente.